3. A sabedoria aperfeiçoa nosso caminho. Provérbios capítulo 4. O versículo-chave do capítulo 4 é o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Trata-se da imagem do sol nascendo e da luz cada vez mais intensa no caminho do peregrino, à medida que o dia avança. Se andarmos na sabedoria de Deus, o caminho torna-se cada vez mais luminoso e o sol nunca se põe. Quando o caminho termina, entramos numa terra onde a luz nunca se apaga, pois já não haverá morte. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Deus tem um plano para cada um de seus filhos, Efésios capítulo 2, versículo 10. Se caminharmos em sua sabedoria, podemos dizer com segurança: o que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo. Salmo 138, versículo 8. Nosso caminho pode não ser fácil, mas enquanto andarmos na vontade do Pai, Ele sempre nos trará satisfação. Isso implica 3 responsabilidades de nossa parte: conhecer a palavra de Deus, Provérbios capítulo 4, versículo 19, confiar na providência de Deus, versículo 10 ao versículo 19, e obedecer à vontade de Deus, versículo 20 ao versículo 27. Conhecer a palavra de Deus, versículo 1 ao 9. Alguns filhos não gostam quando o pai começa a contar histórias da infância dele, mas poderiam aprender um bocado se prestassem atenção. Ele aprendeu a sabedoria com seu pai e, agora, a está transmitindo à geração seguinte. De acordo com o que Deus ordenou, esta é a principal forma de preservar a verdade do Senhor, transmitindo-a de geração em geração. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 ao 9. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 5. Provérbios 2, 2 e Provérbios 3, versículo 14 ao 17. Os filhos que têm pais e avós tementes a Deus devem dar graças ao Senhor por essa rica herança, em vez de desprezá-la e de abandoná-la a fim de seguir os caminhos do mundo. Injunção adquire a sabedoria. A injunção adquire a sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 5. Sugere a ideia de comprar sabedoria, pois o termo hebraico refere-se a uma transação comercial. Se desejamos conhecer a verdade de Deus e obedecer a ela, devemos pagar certo preço por ela. Comprar a verdade não há vendas. Compra a verdade, não há vendas. Provérbios 23, 23. Os pais e avós podem nos ensinar, mas somente nós mesmos podemos receber a palavra em nosso coração, guardá-la como um tesouro precioso e pagar o preço de obedecer. O pai diz a seus filhos para tratar a sabedoria da mesma forma como trataria sua mãe, irmão ou esposa. Devem amá-la, honrá-la, abraçá-la e exaltá-la. Além do adesivo de carro que pergunta: você já abraçou seus filhos hoje? Deveria haver outro perguntando: você já abraçou a sabedoria hoje? Em Provérbios, a sabedoria é personificada como a linda mulher que nos convida para um banquete suntuoso, enquanto a loucura é uma mulher adúltera ou prostituta que tenta nos seduzir, que tenta nos conduzir à pobreza e à morte. Nossa vida será controlada por aquela que amamos, a sabedoria ou a loucura? Nossa vida será controlada por aquela que amamos. Ao abraçar a sabedoria, teremos segurança. Provérbios capítulo 4, versículo 6, honra, versículo 8 e beleza, versículo 9. Confiar na providência de Deus, versículo 10 ao versículo 19. Ao receber a verdade de Deus em nosso coração, o Senhor renova nossa mente, Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos permite pensar com sabedoria.
Isso nos ajuda a tomar as decisões certas e a receber a orientação de Deus cada dia. Em sua eterna providência, Deus nos dirige e prepara o caminho para nós. Como disse Agostinho, confie o passado à misericórdia de Deus, o presente a seu amor e o futuro à sua providência. Porém, o rei Davi expressou-se ainda melhor, muito antes de Agostinho. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, versículo 11. Se estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, receberemos a orientação de Deus. João capítulo 7, versículo 17. Mas se tratarmos a vontade de Deus como um buffet de restaurante, escolhendo apenas aquilo que nos agrada, Ele jamais nos orientará. Como disse antes, a vontade de Deus é para os zelosos, não para os curiosos. Ao fazer uma retrospectiva de mais de 40 anos de casamento e de ministério, minha esposa e eu podemos dar testemunho da providência de Deus conduzindo a nossa vida de maneiras absolutamente inesperadas. Porém, os filhos de Deus não podem esperar ser conduzidos pelo Pai se andam, ora, pelo caminho da sabedoria, ora pelo caminho da perversidade, Provérbios 4, versículo 14, versículo 17. Devemos ficar o mais longe possível desse caminho. Não devemos entrar nele nem nos aproximar dele. Sem dúvida, é nossa responsabilidade testemunhar aos não salvos que o Senhor coloca diante de nós. Mas não devemos adotar seu estilo de vida nem imitar suas atitudes. Deus não conduz seus filhos quando estão caminhando nas trevas. Ao viver dentro da vontade de Deus, o caminho torna-se cada vez mais luminoso, não cada vez mais sombrio. 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Existe, no entanto, o perigo de deixarmos as lições da sabedoria escaparem por entre nossos dedos e perdê-las. Retém a instrução e a não alargues. Provérbios capítulo 4, versículo 13. Devemos nos agarrar à sabedoria da mesma forma que uma criança segura a mão dos pais. Devemos nos agarrar à sabedoria da mesma forma que uma criança segura a mão dos pais e confiar que nossa mãe ou pai nos conduzirá e protegerá. Deus pode nos guardar de tropeçar, Judas capítulo 1, versículo 24, se nos mantivermos dentro de sua sabedoria. Obedecer à vontade de Deus, versículo 20 ao versículo 27. Este parágrafo maravilhoso apresenta um inventário espiritual pessoal que pode ser usado para avaliarmos se estamos, de fato, vivendo em obediência ao Senhor. Algumas perguntas que devemos fazer a nós mesmos. O que entra pelos meus ouvidos? Versículo 20. Aquilo que entra pelos meus ouvidos irá, em última análise, influenciar minha mente, meu coração e minhas decisões. De modo que devo ter cuidado com aquilo que ouço. Paulo nos adverte sobre a conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices. Efésios capítulo 5, versículo 4. E o Salmo 1, versículo 1. Nos diz para evitarmos o conselho dos ímpios. Quando as pessoas falam, devemos ser capazes de identificar a voz de Deus em seu discurso. João capítulo 10, versículo 3 ao 5. João capítulo 10, versículo 16. E obedecer àquilo que Ele ordena. O que há dentro de meu coração? Versículo 23. Os ouvidos escutem, os olhos veem aquilo que o coração ama. Quando nossos filhos eram pequenos, não importava por onde passássemos, sempre encontravam as sorveterias e lojas de brinquedos. Devo confessar que eu, no entanto, sempre via as livrarias. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Versículo 23. Se poluímos as fontes, essa infecção espalha-se, e logo desejos secretos
transformam-se em pecados explícitos e em vergonha pública. E logo desejos secretos tornam-se em pecados explícitos e em vergonha pública. A Bíblia nos adverte a evitar um coração dissimulado, Salmo 12, versículo 2. Endurecido, Provérbios 28, 14. O orgulhoso, Provérbios 21, 4. Incrédulo, Hebreus 3, 12. Frio, Mateus 24, 12. Impuro, Salmo 51, versículo 10. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, versículo 23. O que está nos meus lábios? Versículo 24. Tudo o que se encontra no coração acaba saindo pela boca. Mateus capítulo 12, versículo 33, versículo 34. Os filhos de Deus devem cuidar para ter uma linguagem sadia e irrepreensível. Título capítulo 2, versículo 8. Uma palavra bondosa, temperada com sal. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Ao ouvir seus oradores, os romanos antigos sorriam uns para os outros e diziam: "Cum grano sales", ouça, com um grão de sal. Mas os cristãos devem colocar o sal em seu discurso e manter suas palavras puras e honestas. Como veremos num capítulo mais adiante, Provérbios fala muito sobre o nosso discurso e o termo boca é usado mais de 50 vezes, enquanto lábios aparece mais de 40 vezes na maioria das traduções deste livro. Dentre outras coisas, Salomão nos adverte sobre os lábios perversos. Provérbios capítulo 4, versículo 24. Mentirosos. Provérbios 12, 22. Bajuladores. Provérbios 20, versículo 19. Enganadores. Provérbios 24, versículo 28. E indisciplinados. Provérbios 10, versículo 19. O que guarda a boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, o que muito fala, a si mesmo se arruína. Provérbios 13, versículo 3. O que está diante dos meus olhos, versículo 25. A perspectiva determina os resultados. Abraão era amigo de Deus porque vivia pela fé e porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Ló tornou-se amigo do mundo, porque andava de acordo com o que podia ver e se aproximou cada vez mais da cidade perversa de Gomorra. Gênesis capítulo 13, versículo 10, versículo 12. Todos têm diante de si algum tipo de visão, que os ajuda a determinar seus valores, ações e planos. Um bom exemplo a ser seguido é o de Davi, que disse: "Não porei coisa injusta diante dos meus olhos", Salmo 101, versículo 3. E do escritor do Salmo 119, que orou: Desvie os meus olhos para que não vejam a vaidade", versículo 37. Se estamos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Enquanto percorremos nosso caminho nesta vida, devemos manter esta atitude de fé. Se estamos olhando para trás, Lucas capítulo 9, versículo 62, ou a nosso redor, Mateus 14, versículo 30, poderemos acabar num desvio. O que se encontra além do meu caminho, versículo 26, versículo 27. O termo hebraico traduzido por ponderar significa pesar ou nivelar, e é relacionado a uma palavra que quer dizer balança. Provérbios capítulo 16, versículo 11. Em seu último discurso, antes de beber cicuta, um veneno, Sócrates disse: "A vida que não é examinada não é digna de ser vivida." Nas palavras de Paulo, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. O Senhor está considerando nossas veredas, Provérbios capítulo 5, versículo 21. E sondando nossos corações, Provérbios 21, versículo 2.
bem como nossas ações. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. E devemos fazer o mesmo. A vida é curta e preciosa demais para ser desperdiçada com tudo o que é temporário e trivial. Se estamos andando em sabedoria, Deus promete proteger, dirigir e aperfeiçoar o nosso caminho. Tudo que é insensatez pode nos oferecer é perigo, desvios, decepções e, por fim, a morte. Não deve ser tão difícil tomar a decisão certa. Nota de rodapé. Esse tem sido o versículo-chave da minha vida desde 1948, quando entrei no seminário a fim de me preparar para o ministério, e posso dar testemunho de que nunca falhou. Ao andar pelo caminho de Deus, agradamo-nos de sua presença e desfrutamos seus prazeres. Temos vitalidade, alegria e satisfação, e tudo isso melhora à medida que a vida progride. Tudo o que a insensatez pode nos oferecer é perigoso. É perigo, desvio, decepções e, por fim, a morte. Não deve ser tão difícil tomar a decisão certa. Faça a sua escolha, loucura ou sabedoria.